Qual a probabilidade, Caio, da mensagem de Jesus, de que a mensagem de Jesus faça alguma diferença na Terra? A probabilidade, Qual que é a probabilidade da mensagem dele fazer alguma do diferença? ponto de vista coletivo, Jesus nunca teve essa expectativa. Nunca. Nunca. Jesus nunca disse, então o mundo se converterá. O melhor que ele diz é, amem-se uns aos outros, de verdade, e então eles saberão que o Pai me enviou. Mas não diz que por causa disso vão mudar, se converter. Jesus disse que os pobres a gente sempre ia ter conosco, assim como ele disse que os tolos, os cínicos, os gananciosos, os arrogantes, todas essas coisas sempre estariam aqui entre nós. Sim. Ele diz que o entendimento da palavra dele era para poucos, não por causa da complexidade do ensino, mas por causa da demanda da palavra, do que ela demandava como prática. Porque ninguém se formava discípulo de Jesus. Você se tornava discípulo de Jesus. E não era porque você completou um ciclo, é porque você tinha se disposto a nunca fechar o ciclo, obedecendo-o para sempre, todos os dias da sua vida, sem diplomação, eternamente, perene aprendiz. Perene aprendiz. Esse é o chamado para cada um. Então, quem quer se converter todo dia, quem quer se negar todos os dias, quem quer fazer uma revisão de consciência no meio das férias, só porque a vida impôs que você assim o fizesse, quem quer não ter razão, mesmo quando tem, porque não vai usar essa razão para justificar nenhuma ação ruim, porque os fins não justificam os meios, é como desistir de razões em muitas ocasiões, ou quase todas. Quem quer isso? Quem quer, ao invés de dar um soco no meio da cara, aceitar, receber uma outra afronta, sair com humildade e se recolher para o seu campo, evitar uma vida inteira de guerra, porque, em razão de uma escolha de 5 minutos, você se salvou de uma vida inteira de perturbação com alguém que, se tivesse recebido o seu encaramento naquela hora, se tornaria o seu perseguidor para o resto da vida. Mas quem quer essa inteligência? Quem quer essa solução sem ódio? Quem quer esse deixar e abrir e dar de mão sem guerra? Quem quer não perder 5 minutos na discussão para ganhar esses 5 minutos começando uma nova atividade? Quem quer? Então o mundo não quer, cara. Porque nada podia ser mais óbvio. Se você apresentar para uma inteligência artificial a proposta de vida de Jesus e apresentar a de qualquer um, a inteligência artificial vai dizer, se vocês fossem inteligentes, essa aqui de Jesus não tem nada melhor. O problema é que vocês não são. Vocês são burros e quando são inteligentes são mais animais competitivos do que inteligências sábias. Então, por isso, a melhor oferta de vida vocês vão desprezar para continuarem a privilegiar o predador, o instinto, o alfa, o macho alfa,
a soberania, o orgulho. Orgulho é uma coisa que os animais não têm, não é? Mas, cara, os humanos têm, não tem nada mais burro do que o orgulho. Em nome do orgulho, o cara faz coisas absurdamente burras. E se você for falar com ele, diz, não, é meu orgulho próprio. Você é orgulho próprio, mas é burrice, meu filho, vai te fazer um mal. Minha filha, não faça isso. Não, eu também tenho orgulho próprio. Eu digo, pô, eu preferia 1000 vezes que você tivesse inteligência, sabedoria, que você fosse maduro e deixasse isso aqui, fosse para aquilo ali, nem desse bola mais para isso. Quem me dera, mas o mundo não é assim. Foi o que Jesus disse, odiaram-me sem motivo. Foi o que Jesus disse do mundo. Odiaram-me sem motivo. Olha, se uma pessoa como Jesus, que é não falando de Deus nem de nada, que é o suprassumo da manifestação humana de ser, olha para o mundo e diz, odiaram-me sem motivo, ele está dizendo que a humanidade é insuportável para os humanos. A verdadeira humanidade, o significado do verdadeiramente humano é insuportável para essa humanidade animal, predadora, egótica, e quando se acha superior, se veste de orgulho, que é um sentimento de uma natureza tão burra que nem na natureza você encontra coisa semelhante. Então, Jesus diz que o Evangelho pode fazer bem a indivíduos e que esses indivíduos podem ser uma influência na Terra. Mas dificilmente o que Jesus diz é que a Terra um dia entenderá, o planeta entenderá, os humanos compreenderão. Jesus diz que isso só acontece se tiver uma coisa maluca, como o Filho do Homem vindo do céu, com poder e grande glória, e todo olho verá, e sinal arrebentando. Indiscutível. Bah! Do contrário, nascendo da compreensão, não. Você faz evolução em 1, 2, 3 gerações, aí na 4ª você vê um setback, que joga você praticamente lá para trás, para onde o processo positivo tinha começado. Como a gente está vendo agora. Quando depois da Segunda Guerra Mundial, cara, a gente podia imaginar fascismo, nazismo, ultradireitismos radicais, supremacismos, separações, muros de vergonha sendo defendidos e 40% da população aplaudindo. É inconcebível. O mundo odeia o bem sem motivo. O bem é um estorvo, faz mal, provoca. Tem gente que fica com raiva quando assiste a proposta do que é bom. Infelizmente, tem algo demoníaco instalado na natureza perversa de muitos seres humanos. E não sou eu, nem você, nem nenhum de nós que sabe distinguir uma coisa da outra. É o tal do não separeis o joio do trigo. Mas fiquem atentos, porque pelos seus frutos os conhecereis. Mas essa ideia messiânica de que alguma geração de igreja vai salvar o mundo é totalmente contrária à expectativa da Escritura. A Escritura não propõe assim. Propõe que a gente faça o nosso melhor todos os dias, não importa o que esteja acontecendo. Que a gente lute contra os cumprimentos das profecias de Jesus, tentando revertê-las, fazendo o melhor. Agora, sabendo que a dureza de coração humano é tão grande
que esse negócio aqui, do ponto de vista de uma conversão à luz, ao bem, ao amor de Deus, só acontece se todos os poderes do universo vierem e com Jesus, o Filho do Homem, com poder e grande glória, estrondando os ouvidos planetários. Porque, do contrário, essa é uma raça de seres que não amam o bem, brother. É, cara. Não. Então não vai mudar o mundo, não vai emplacar a mensagem. Infelizmente, assim não. A gente tem que fazer o possível para salvar a terra, limpar o meio ambiente, diminuir a violência, combater a corrupção, fazer tudo que a gente tem que fazer. Agora, sem o ufanismo de pensar que é alguma ideologia política, alguma filosofia, algum guru, algum mestre, algum messias, que venha daqui, dali ou dacolá, que vá fazer acontecer o que a natureza caída dos seres humanos não consegue realizar de modo coletivo. Você até tem uma certa geração vivendo o melhorzinho de alguma coisa, para logo depois você ver próximas gerações estragarem tudo outra vez e você ter que recomeçar a construção. É muito cansativo, a humanidade é um enxugar civilizatório de gelo, com pequenas melhoras, se segura aqui, mas não mantém o ganho todo. Pequenos avanços. Numa era em que a chance de desavançar tudo instantaneamente é absoluta também. Esta era. Toda construção humana pode também virar nada, num estalar de dedo. Num botãozinho. Nessa era. Sim, vem muito futuro por aí, mas a gente já está no meio dele. Você é um cidadão do futuro, bro. Você acha, cara? Eu acho. Ainda tem muito por vir, mas o que te alcançou já botaria teu avô para correr. Imagina. Se eu encontrasse Abraão aqui, sim, aquele cara chegasse ali, aquele velho, cheio de verruga no nariz, todo ferrado e cracado, sem um sabonete, sem nada, cheirando aquele cheiro de odor humano de muitos séculos. Isso. Lá vem o pobre do aquele Abraão, meu. Nosso Abraão. Abraão de verdade, não é esse velhinho cheiroso de épicos cristãos. Não é o velhinho do plano de saúde. Não é. Aí lá vem ele ali andando. Aí eu digo, como? Aí ele já olha para mim. Você imagina se ele vai conseguir entender o que está acontecendo só aqui. O Abraão. Não tem como. Ele vai olhar para um negócio desse aqui, ele não sabe o que é isso. Ele não tem como descrever. E eis que eu vi um ser de 3 pernas. É um tripé, né? Ele vai narrar desse jeito. Tripé, com um grande olho. Um olho quadrado por fora e redondo por dentro. E havia letras que eu não conseguia entender. É esse Sony HDV, marcados por dentro e por fora. E saiu uma luz. Olha lá. E aí, ó, e ainda apareço eu falando aqui, ó. Ele ia pirar, meu irmão. É enlouquecedor para ele. Claro que é enlouquecedor. Para qualquer um deles. Não dava para acertar o nível da compreensão. Não daria. A gente já vive coisas absolutamente ficcionais, assustadoras, apavorantes para qualquer um deles. Você fala muito aqui no Papo de Graça que a galera não tem memória, aí fica repetindo os mesmos erros. Você acredita que com essa era da mídia, totalmente registrável, tudo armazenável, tal, continuam sem memória? Por incrível que pareça, o pessoal está com mais esquecido do que antigamente, que o cara agarrava para poder fazer um pergaminho. Porque antigamente ele tinha que guardar na mente dele.
Agora não, ele bota num HD externo, então ele não tem memória, ele não tem a emoção. Se eu não tenho a memória, não tenho a emoção, não tenho o álbum emocional e afetivo do momento dentro de mim, eu não sofro a transformação que os acontecimentos normalmente produzem quando você os vive e os matura. Mas o que acontece hoje é você passa por um lugar, tira 15 fotos e vai embora. Na outra esquina você já nem lembra onde você esteve, porque você já entrou em outro lugar. Você depois vai ver umas fotos em casa, isso aqui, aquilo ali. Lá, Mas no fim do dia você não guardou um extrato de emoção de nada. Não ficou quase nada no Você coração. não carrega a narrativa do que você viu. Não, e nem tem narrativa. Tem oi, oi, oi. A narrativa é oi. Ai, Não tem nada além disso. Então não tem, por outro lado, subjetividade profunda, não tem filosofia profunda, não tem raiz, não tem memória emocional e afetiva e nem tem reflexão de sabedoria. Isso acontece quando você pensa o dia. Quando você pensa o dia, que é a história do Salmo, que guarda na memória, que guarda na mente, que guarda no coração, que reflete os seus dias para alcançar um coração sábio. Essa é uma ordem existencial. É viver, rememorar, pensar, entender o dia, discernir, se posicionar em relação ao que aconteceu no dia para que você tenha e aprenda um coração sábio. Mas nessa velocidade, ninguém tem coração, muito menos sábio. Você, se precisar recorrer a um HD, dar uma olhada lá, aconteceu no dia tal do tal, mas você veja, coisas que aconteceram há 5 dias atrás já estão esquecidas. Quando foi que o presidente Bolsonaro esteve no G20? Acho que ele chegou na sexta. Olha aí, parece que... Não sei. Já não é. Já não interessa. Já não. O interessa é que o Moro vai estar na Câmara hoje e o Brasil joga a final da Copa América. Amanhã já é outra história. E olhe lá. E olhe lá, pode ser que uma outra coisa aconteça até o fim do dia, que o dia de hoje seja apagado. Que atropele tudo. Completamente tudo. Então, não tem memória, não tem futuro. Vamos lá. Mais um fator para explicar que a mensagem de Jesus não vai emplacar. Né? Criando isso que você chama de emplacamento. Claro. Não, Jesus nunca disse que iria emplacar assim. Agora, se a mensagem de Jesus não emplaca e não muda o mundo, ela serve para quê, Caio? Serve para mim. Me muda. Muda meu mundo. Me salva desse mundo que não quer ser mudado. E me faz transcender a esse mundo. Porque esse mundo perde o poder de cenário de busca para mim. Cenário de busca. Ele perdeu totalmente o poder de cenário de busca e exploração. Eu não tenho nada a explorar nesse mundo, brother. Eu aprendi em Cristo que onde eu tenho lugar para explorar é dentro de mim. Então eu sou um interior explorer. Sim. Eu estou viajando para dentro de mim, querendo me mudar, querendo olhar diferente o mundo e querendo e desejando trazer a contribuição desse olhar para o planeta, porque alguns creem, e são esses poucos que vão crendo que, semelhantemente ao sal, que é tão ínfimo que nem aparece depois, mas semelhantemente ao sal, preservam, alteram, dão um gosto possível,
dão uma determinada longevidade à civilização. São essas intervenções de gente. É o quanto a mim. É gente que disse, o mundo pode não querer nada, mas em mim o Evangelho tem um mundo inteiro para crescer. Em mim o Evangelho tem um mundo inteiro para se expandir. Em mim o Evangelho tem muitos mundos para se dilatar. E eu vou ser um ente do Evangelho em meio a esse mundo. Foram as linguagens que os apóstolos usaram, não é? Pedro disse, no qual resplandeceis como luzeiros. Bonita essa expressão, né? No qual, no mundo em trevas, no qual resplandeceis como luzeiros. Lindo. Lindo. O Jesus que diz, vós sois a luz do mundo. Numa época que era uma lâmpada aqui, outra lâmpada ali, é que a gente pensa ainda com categorias pós-Edison, pós-Tesla. Isso. E de corrente, distribuição. Não, primeiro século era uma lâmpada aqui, outra lâmpada ali. O cara tinha que referencial para se guiar por uma luz, iluminando muito de perto os seus pés, o seu caminho com a sua lâmpada particular. E seguindo, vendo o grande alvo adiante. Então, todas as cenas bíblicas botam esse fator salvador, esse fator benéfico, esse fator palatável no mundo em pequenas quantias. É salzinho aqui, é lampadinha ali, é um pouco de fermento que vai levedando a massa, é uma pequena semente como de mostarda que abre-se na maior de todas as hortaliças, que dá sombra a alguns pássaros que encontram descanso nela. É como um semeador que saiu a semear e joga sementes, mas para cada 4 ele no máximo obtém um resultado positivo, porque a maior parte se perde. E ao mesmo tempo em que Jesus disse, olha, o meu reino não é deste mundo, e vocês que são meus discípulos não vão se tratar como os reis, as personalidades, as celebridades, os poderosos, os ricos e os soberanos desse século se tratam. Vocês não vão ser como eles. Se forem, é porque não são como eu, não são meus. Então, quem quer esse negócio? Quem topa? Até na hora de ser alguém que carrega mais o nome dele no mundo, você não pode ser como os reis deste mundo, nem usufruir dessas glórias e glórias infindáveis, e nem se deixar seduzir por nada disso. Ao contrário, continuar vivendo em sua simplicidade, quem quer. Mas o que é fantástico é que Jesus diz que não precisa uma grande maioria para fazer uma alteração de significado majoritariamente perceptível. Jesus disse que uma pequena minoria qualificada, qualificada, faria o seu sabor, o seu gosto e o seu impacto perceptíveis. Mesmo que desaparecidos como sal na panela e na comida. Foi o que ele disse. Agora, por outro lado, a gente tem no cristianismo grandes maiorias, quantidades desqualificadas que não tem nada a ver com Jesus nem com o Evangelho, em grande maioria fazendo os grandes escândalos que fazem o resto do planeta dizer: a gente conhece Jesus por vocês. Então, não adianta me dizer que o Cristo de vocês é diferente,
Porque se ele é tão diferente assim, por que que ele é o Cristo de vocês? Ou por que que vocês continuam a dizer que são dele? Por que que vocês não o negam de vez para pelo menos dar a ele a chance de ser conhecido por si mesmo, ao invés de ser por essa falsificação e por esse estelionato que vocês trazem à história já há tantos anos, quase 2 milênios?